Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um podcast e hoje eu tenho um convidado muito especial e a gente vai estar falando sobre mercado imobiliário, estar falando sobre financiamento de imóveis, bater um papo aqui sobre o que a gente está vivenciando hoje no mercado, né? Bom, Isso eu aí. estou aqui presencialmente com o Roger da imobiliária Sabre, Olá, bom dia, grande boa amigo aí, tarde. parceiro de muitas datas aí, né? Longa data, né? Muitas datas. Bom, Roger, prazer estar com você aqui. Satisfação é minha. Obrigado por aceitar o convite. Estamos aí a postos. E, bom, a gente vai começar aí a falar sobre. é, Querer saber, né, Roger, como que iniciou o teu processo, a tua vivência, a tua entrada aí dentro do mercado imobiliário? A gente sabe que, é, por exemplo, eu não sou de Manaus, né, mas, e também você não é, né? Não. Então, assim, é sempre desafiador quando você chega em uma cidade onde você tem que conhecer tudo, né? E conhecer o mercado, começar a vida praticamente, né? É. Renato, eu reparei que nesses quase 13 anos que eu tenho de mercado imobiliário, quase 100% das pessoas com quem lidei, né, nesse ramo, que eu lido constantemente, nunca teve aquele sonho, aquela meta, aquele objetivo, falar, quando eu crescer, eu quero ser corretor. Exato. Então você vê, o que que você pergunta do adolescente? Quero ser médico, advogado, engenheiro agrônomo, veterinário, corretor. Não. Só que a vida vai nos levando por linhas sinuosas. E Desafios, você, e né? você acaba se vendo diante, às vezes, de uma oportunidade Sim. e você tem que enxergar essa oportunidade como algo que você pode aprender a aproveitar. É, o ramo imobiliário é um aprendizado gigantesco. O Sim. ramo imobiliário, ele envolve desde você aprender questões geográficas, jurídicas, contábeis, fiscais, financeiras, de engenharia, de arquitetura. Então, é um complexo de conhecimentos muito grande. E isso é que me fez atrair. Porque Sim. eu gosto de estar aprendendo constantemente também. Fui docente por mais de 13 anos também na graduação, na faculdade, dei aula por mais de 13 anos. Então, eu gosto de ter conhecimentos novos e o ramo imobiliário permite isso. Então, você aprende alguma coisa. Quando você aprende alguma coisa na sua vida, aquilo se torna prazeroso. Virou uma Aquilo paixão, que né? você faz se torna prazeroso. Verdade. Então, quando eu entrei no ramo imobiliário, foi através da extinta Capital Rossi, tive a oportunidade de chamar para ser coordenador comercial da Bacana. antiga incorporadora Capital Rossi. E como a minha vida toda foi na área comercial, dos meus 18 anos, lidando com pessoas, atendimento, venda. Sim. Então, eu entrei na Capital Rossi como coordenador comercial. Fiquei lá um pouco mais de 2 anos, saí para ser gerente de equipe, de algumas imobiliárias. E aí, quando eu já saí, eu já tinha aquele vislumbre de ter a minha própria. Mas inicialmente como correspondente bancário. Legal. Por quê? Porque é um braço ali também dentro do mercado que a gente lida praticamente todo dia, né? Eu não sei te dar o número com a vírgula precisa, mas mais de 93% dos negócios imobiliários hoje acontece com alguma forma de financiamento, seja com banco, seja direto com o Sim. construtor. Então, ou seja, alguém Exato. precisa de um serviço extra à intermediação inócua, aquela intermediação onde se aproxima duas partes. Então, é um outro serviço que você tem que estar apto a prestar. E eu vi durante esses 2 anos na Capital Rossi muita venda de imóvel na planta, muita venda de imóvel pronto, Legal. e eu vi aquele monte de saldo devedor gigante. Eu ficava, como é que esse cara vai pagar isso aqui? Bom, é financiamento bancário. Exato. Beleza, mas esse cara está sem crédito aprovado. Como é que funciona? Vai através de um correspondente ou vai através do banco. Existe o correspondente caixa que trabalha com isso. Como que ele é remunerado? Ele é remunerado pelo banco. Eu falei, bom, então dá para ganhar dinheiro com isso? Dá. Então dá para ganhar dinheiro com isso. Então Ex- peraí, deixa eu entender como é. Eu fui atrás da informação. E aí eu passei, até conversando com outros colegas que eram da área,
eu sentia dificuldade de ter uma aprovação de crédito, como antes de eu ser correspondente, antes de eu trabalhar com financiamento. Sim. Então eu falei, rapaz, deixa eu entender isso aqui. E antes de eu ter a imobiliária, antes de eu ter a Sabre, eu me tornei correspondente primeiro. Então em 2012 eu me tornei correspondente Caixa. E aí eu comecei a aprender sobre Sim. financiamento imobiliário. Você foi um dos primeiros que eu fiz processo de financiamento. Eu lembro. O grandão você foi o primeiro. Tinha feito outros pequenininhos, mas o grandão Verdade. foi tu. Foi O nosso apartamento lá, né? não, foi a casa do menino lá da Ah, financeira. verdade. É, a casa do menino da financeira. É Aquele verdade. grandão lá, aquele que estava precisando de financiamento grande. Foram vários, né? Então aquele foi o primeiro grande, né? Então eu tava aprendendo que ele tinha várias nuances, saía daquela carta convencional de SBPF, enfim, eu tinha que ir Sim. atrás de uma coisa nova. Então, como eu falei, isso vai me chamando a atenção, vai me prendendo a aprender alguma coisa a mais, né? É porque o financiamento de imóveis, né, Roger, é bem complexo, né? Por exemplo, eu confesso para você que eu gosto e acabo me dedicando mais nessa parte da venda, né, Da da promoção parte do mais imóvel e comercial. tal, sim, Exatamente, certo. exatamente, exatamente. E eu sou um cara, por exemplo, que eu preciso de uma pessoa assim como você, que é especialista já na parte do financiamento. Entendeu? Lógico, como a gente já tem esse contato já de muitos anos, né? Por isso que é interessante a gente comentar aqui, porque o corretor, ele depende muito dessa área, né? A área do financiamento, Bastante. a área do cartório, né? Que são braços ali do processo de um todo, né? A jurídica, a Da venda, né? regularização, né? Tudo, Exatamente, precisa de tudo isso. exatamente. Né? Então, poxa, você falou uma questão aí que você acabou entrando no nicho que era meio que talvez um déficit aqui na região e você, de certa forma, abraçou. E hoje você já tem, acredito que um leque bem específico aí de, além de mim, outros corretores também, né? Na época, em 2011, quando eu comecei a perceber isso, e depois que eu saí da Capital Rossi, eu tentei formar uma parceria, eu sendo correspondente com algumas imobiliárias. Não deu Sim, certo, falei, então vou tentar a minha própria. Então, quando foi em legal. 2014, abri a Sabre já como correspondente caixa. Então, Sabre, correspondente. Então, desde 2014 atuo no ramo, tanto na intermediação, na imobiliária, como você atua, Sim, e também sendo correspondente bancário. Então, eu quis pegar todo esse know-how para que, lógico, possa ter um serviço extra para o cliente que eu estou oferecendo, e outro para ter uma remuneração, porque é necessário, né? É necessário que, como eu te falei, mais de 93% dos das negócios, negócios envolve alguma forma de financiamento, seja ele bancário, seja sim. construtor. Então é um nicho que você tem que aprender. E cada dia é um aprendizado. Cada dia está mudando alguma coisa. É um negócio impressionante. Cada financiamento é uma aula, né? É porque assim, quando você é correspondente da Caixa, e a Caixa muda muito, né? Ela é uma empresa que tem um viés governamental muito forte. Sim, Então, cada ano, cada governo que muda, vai mudando algumas perspectivas, algumas estratégias governamentais e vão se adaptando, vão mudando as coisas. Então, você tem que acompanhar isso. Você tem que estar constantemente ali junto com o apoio do banco, o suporte do exato, banco, para poder saber o que está exato. mudando, o que está melhorando, o que pode melhorar, o que está mudando para o mercado, as coisas Sim, novas que estão vindo. Está uma ascendência muito grande de aquisição terreno e construção, né? Construção em terreno próprio. Pouca gente sabe que isso existe. Tem gente que tem terreno e fala: eu não tenho dinheiro para construir, vou vender esse negócio. É uma forma que o Existe a corretor que está possibilidade aí, de que o cliente que financiar, está né? nos assistindo, você tem um terreno próprio, saiba que existe financiamento de construção em terreno próprio. Tem gente que não sabe disso, Exato. É entendeu? verdade, Então Roger. aí, procura o corretor, procura o correspondente. Como é que eu faço isso? Olha, eu tenho um terreno. A gente vai analisar como é que está esse terreno, como é que está a sua vida financeira, para saber se você vai ter condição de pegar aquele empréstimo para construir em terreno próprio, por exemplo. Então tem pouca gente que sabe. Exato. E você aprende isso só na lida. Só ali no dia a dia, vendo as mudanças, vendo as coisas que vão acontecendo no mercado atualmente. E a questão do correspondente bancário, né, Roger? Ele, de certa forma, o objetivo é agilizar o processo, né?
Porque às vezes o cliente imagina, eu preciso financiar um imóvel. O que eu faço? Normalmente o cliente fala, eu tenho que ir na agência, eu tenho que ir no banco. É, qual que hoje é o formato que mais a gente, a princípio, vê de dúvida do cliente? Então, quando o cliente ele precisa de um financiamento, tem essa tradição de tentar procurar agência, porque tem aquele receio de ser enganado, de ser ludibriado Sim, de alguma forma e tal. É, qual é o papel do correspondente? Primeiro, ele tem que ser certificado, tem que ter algumas certificações da ABCIP, da FEBRABAN, CA300, FBB 100, ou seja, você tem que ser um correspondente completo. A Caixa exige isso. são Então você critérios tem ali que de ter uma segurança, né, de certificação, certa você tem que ter um forma. local próprio, você tem que ter algum conhecimento dentro da área, porque ela não vai certificar qualquer pessoa. Exato. Então, a partir daí, você já se torna uma espécie de um braço de suporte. Ah, você é um funcionário caixa? Não. Correspondente caixa não é um funcionário caixa. Sim, Ele é um apoio a uma parte do negócio da caixa. Esse negócio pode ser o financiamento imobiliário, pode ser consignado, abertura de conta, consórcio. Então, quando você é correspondente, você entendi. atua dentro dessa gama de serviços que a caixa oferece, por exemplo. É Né? representante direto do banco, né? Isso, negocial, né? Existem Legal. vários casos. A loteria é uma espécie de correspondente, Sim, só que ela atua também na parte lotérica. Mas ela exato. pode fazer também essas questões. Só que ela Entendi. tem expertise como loteria, com jogos e tal. Então, existem algumas nuances de correspondentes. O negocial, sou eu, que eu trabalho, ele tem Sim. esses serviços. Então, quando o cliente precisa, ele pode procurar algum correspondente caixa que esse correspondente vai dar principalmente duas coisas. Um, velocidade. Dois, conveniência. Porque é difícil o cliente ter que se deslocar até uma agência. Tempo, combustível, paciência. A agência existem demandas altas, principalmente a Caixa, que é um banco com um viés muito social. E Exato. muitas das vezes as agências estão lotadas e às vezes não tem a quantidade de pessoas para atender de uma forma mais rápida, às vezes é um Sim, pouquinho mais demorado, né? Que é natural das agências ter sim. essa lotação. Então, no correspondente, você vai ter um atendimento, uma conveniência. Você vai ter um Perfeito. atendimento personalizado, você vai ter alguém que vai olhar por você ali. Então, você vai ter a E vai acompanhar conveniência todo o processo, né? desde o início, ele vai saber de você. Ele vai estar ali, saber especificamente da sua vida, da sua intimidade financeira, o que você pode, vai aprovar o teu crédito, vai te acompanhar, vai te atender rápido, vai te responder rápido, porque essa é a ideia de ter a correspondência. A ideia que a estratégia do banco, dos bancos ter alguém, um braço de suporte negocial, é para ter essa conveniência, essa aproximação com o cliente. Então, Atendimento VIP, né? se você encontra um correspondente, confie nele. Confie que ele vai te dar um suporte bacana. Exato. Ele tá ali para isso. Ele tá ali para que te dê essa conveniência e para que te dê essa agilidade. E ele precisa estar capacitado e gabaritado para poder prestar esse serviço para você.